Nós vamos repetir essa demonstração de um teorema, né, que tinha um typo no vídeo anterior, tinha um erro de ômega e', mas seguimos a mesma linha e hoje vamos dar mais uma demonstração também. Então, vamos considerar fn uma sequência de funções que são reais, obviamente, integráveis, certo? E suponhamos que fn converge uniformemente a f, certo? Então, f é integrável e o que esperamos funciona, ou seja, a integral dessa função, por ser limite de uma sequência de funções, vai ser limite da integral daquelas funções, tá? Bem, essa segunda parte é mais fácil quando a gente já prova que a função é integrável. Então, a parte mais importante é provar que f é integrável. Depois que a gente mostrou que f é integrável, a sua integração é fácil de mostrar aquele limite dessas integrais, tá bom? Então, a demonstração que nós fizemos no vídeo anterior, que vou repetir, é usando realmente a definição, certo? Sem nenhum critério. Então, dado um epsilon positivo, o que eu quero provar? Quero provar que a função f é integrável, então tem que mostrar que para qualquer epsilon existe uma partição que up menos low é menor do que tal de epsilon, não é? É isso que a gente precisa mostrar. Então, a gente vai usar que as funções fn são integráveis, e além disso estão convergindo. Então, como que a gente faz? Dado epsilon, que vai ser epsilon, que no final vai ficar up menos low da partição é menor do que este epsilon. Existe, para começar, um n0, certo? Tal que se n é maior do que n0, para qualquer n maior do que n0, já que você está convergindo uniformemente, não é? Fn de x menos f de x fica menor do que epsilon. Bom, como vocês podem imaginar, esse aqui preciso colocar para acertar no final o epsilon. Isso para demonstrar por sua conta, você pode colocar epsilon e acumular epsilon, ver quantos que dá no final também. Para todo x pertencente a e b. Bom, isso aqui veio de quê? Veio da convergência, então esse aqui veio da convergência uniforme dessas funções, certo? Então, existe um n0, que a partir do qual fn de x menos f de x é menor do que alguma coisa que você fixou desde o início. Agora, vamos fixar um um número maior do que n0, um desses números. Como fm é integrável, todos os fn's eram integráveis, né? Como a fm é integrável, o que acontece? Existe uma partição, certo? Que vou denotar assim, partição, que partição? Partição do intervalo AB, né? A igual x0 é menor do que x, ou t, eu denotei, né? T0, T1, T0 menor do que T1, menor do que T2, assim por diante, até o último elemento, que é Tn, certo? Então, aqui o intervalo AB, existe uma partição, por ser integrável, né? Tá o quê? Tá o quê? Tá o quê, o quê? A soma, e essa parte que era realmente, tem que escrever cuidadosamente. Soma de ômega i' vezes ti menos ti menos 1 é menor do que epsilon sobre 2, certo? O que é esse ômega i'? Ômega i' é a oscilação da função fm, tá? No intervalo onde ômega i' é a oscilação da função fm nesse intervalo ti menos 1 até ti, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer essa figurinha aqui, ti está aqui, ti menos 1 está aqui, ti está aqui, certo? A minha função é alguma coisa assim. Por ser integrável, a gente sabe que para qualquer epsilon, em particular esse epsilon sobre 2, né, existe uma partição, ti, que denotei por T1 até Tn, tal que, quando você escreve essa parte superior e a parte inferior, certo?
a diferença das áreas desses retângulos contribui muito pequeno, muito pouco, certo? Ou seja, essa diferença, que é ômega i' vezes ti menos ti menos 1, tá bom? Então, ômega i' é o quê? É a oscilação supremo da função menos ínfimo da função neste intervalo, tá bom? Nesse intervalo ti menos 1, tti. Tá claro? Agora, agora nós precisamos ver o que acontece com a função f, né? Função limite. Por outro lado, a gente sabe que essas funções fm estão convergindo à função f, né? Por outro lado, dado dois quaisquer pontos x, y aqui dentro, sim? Eu pego dois pontos quaisquer, x, y quaisquer, dentro desse intervalo, eu vou estimar a oscilação da função f também, dentro desse intervalo. O que vai acontecer? Fy menos f de x. O que vai ser esse? Isso é menor do que... Bom, isso temos que acostumar a escrever usando desigualdade triangular. Vai ser f de y menos fm de y. Aí você acrescenta fm de y menos fm de x, mais fm de x, menos f de x. Por que fizemos isso? Porque temos termos que nós conseguimos controlar. Esse aqui conseguimos controlar, e esse aqui conseguimos controlar muito bem. Por quê? Porque as funções fm estavam convergindo a f, certo? E m é maior do que n0, não é? Esse m é maior do que n0. Essa diferença é menor do que epsilon sobre 4 vezes b menos a, aqui, ó. Aqui a gente tinha falado que para todo n maior do que n0, em particular esse tal de m, essa diferença é para qualquer x, é menor do que epsilon sobre 4 vezes b menos a. Duas vezes eu tenho isso, né? Tenho aqui e tenho aqui. Então, vai ficar duas vezes b menos a. Epsilon sobre duas vezes b menos a. Certo? Mais fm de y menos fm de x. Bom, por enquanto, eu não sei controlar diferença entre fm de y menos fm de x, a não ser que por algum termo que chamei de oscilação, certo? Essa diferença entre fm de y menos fm de x, para função, aqui é, digamos, função fm, né? Esse gráfico aqui. Fm de y menos fm de x é menor do que oscilação. Oscilação é a maior diferença que você pode achar dentro desse intervalo, tá? Então, esse cara aqui é menor do que a oscilação da função fm. Portanto, esse aqui é menor do que epsilon sobre 2 vezes b menos a, continua, mais oscilação da função fm, que eu chamei por ômega i', certo? Então, dado quaisquer dois pontos y e x, essa diferença ficou menor do que esse termo aqui. Mas já que é quaisquer dois pontos, então a oscilação da função f vai ficar, então a oscilação da função f, que eu denotei por ômega i, então o tropeço lá no vídeo era essa confusão entre ômega i e ômega i', muito bem levantado por vocês. Ômega i vai ficar menor ou igual que epsilon sobre 2 vezes b menos a, mais ômega i', né? Porque para quaisquer y e x, essa f de y menos f de x é menor do que esse número, então a oscilação, que é o máximo possível que você pode imaginar, também vai ser menor ou igual que esse termo, tá bom? Agora que a oscilação da função f foi controlada, né? A oscilação da função f foi controlada. Agora a gente pode usar a mesma partição, T1 até Tn, para ver como que op menos low da função f vai aparecer, né? Qual que é a estimativa para op menos low para a função f? Simplesmente nós temos que somar esses ômega i's vezes ti menos 1, para ver o que esse termo é, quão pequeno que é. A gente viu que ele é menor ou igual que soma de ômega i', bom, olha, eu uso esse termo que eu tenho aqui, certo? Vai ficar soma de ômega i' vezes ti menos 1. O i está somando entre 1 até n, às vezes nem escrevo. Mas, aí eu tenho o termo epsilon sobre 2 vezes b menos a também. Observe que isso é para todo i,
1 até n, verdade, essa relação. E eu somo esses aqui, certo? Por isso que eu tenho soma de 1 até n de ômega i vezes ti menos 1. Multipliquei por ti vezes ti menos 1 também, tá? Para cada i, multipliquei por ti vezes ti menos 1. Menos ti menos 1. Então, vou somar aqui epsilon sobre 2 vezes b menos a. Aí eu tenho soma de todos os tamanhos desses intervalinhos. Ti menos 1 é o tamanho do intervalinho de ti menos 1 até ti, certo? Que vai ficar exatamente b menos a. Soma de todos vai ficar soma do intervalo AB. Tamanho do intervalo AB. Vai ficar epsilon sobre 2. Então, esse aqui, lembre que vai ficar menor ou igual que que era? Isto aqui era menor do que epsilon sobre 2, não é isso? A gente tinha escolhido TIs de tal forma que esse aqui é menor do que epsilon sobre 2. Então, é epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é epsilon. Beleza? Então, essa aqui é a forma de, afinal, chegar ao desejo epsilon. Tá bom? Então, isso mostrou que, dado epsilon, existe uma partição que é a função f, né? Tá vendo? A função, esse aqui é para a função f agora. Esse aqui é para a função f. Ficou menor do que epsilon. O que que é isso aqui que ficou menor do que epsilon? Mais uma vez, eu mostrei que existe uma partição que funcionava para FM, mas a mesma partição está funcionando para f, tá? Só que para FM funcionava bem melhor. Era epsilon sobre 2 vezes b menos a. Epsilon sobre 2, desculpa. Então, agora, a função f, seja como que é gráfico da função, não interessa, eu estou vendo que, se eu olhar para essa partição, certo? A oscilação da função nesse intervalo, vezes base do intervalo, somando é menor do que epsilon. Isto aqui é exatamente o que a gente deseja controlar. É o up menos low. Tá claro? Esses pequenos retângulos vão somar menor do que epsilon, a sua área. Ok. Outra forma de mostrar a mesma coisa. Outra forma de demonstração. Essa outra forma, como tudo na matemática, é interessante, porque a matemática é uma coleção de pequenos lemas, coisas às vezes até óbvias, que se somam, viram uma coisa complicada, não é? A maioria isso aí, próprio Elon Lima que falava, que a matemática é uma coleção de proposições triviais, enunciados triviais. É uma junção de coisas triviais vira um teorema difícil, geralmente. Não é um exagero, num certo sentido, é assim mesmo. E outra coisa que é importante, parece que a memória é importante. Apesar de que às vezes a gente fala na matemática, memória, não precisa tanto, mas precisa realmente. Às vezes você junta um teorema importante que já provou e consegue provar outro teorema de uma forma bem mais fácil. E isso vai acelerar o processo de demonstração e obter novos resultados. Aqui a gente pode ver isso, porque a gente tinha visto um critério chamado critério de Riemann-Lebesgue, né? Qual que era o critério de integrabilidade? Então, critério de Riemann-Lebesgue era que uma função é integrável se somente se pontos de descontinuidade era como? Hein? Como que era, Luana? Você lembra? Como que era o teorema? Que uma função é integrável? Uma função é integrável. Isso. Se, muito bem. Se pontos de descontinuidade têm medida nula. Beleza? Medida nula. Olha, a gente poderia usar isso, gente. Por que que a gente poderia usar isso? É muito mais fácil, em vez de epsilon delta. Ou seja, isso quer dizer que deixar epsilon deltas debaixo do tapete, que é esse teorema exatamente. Isso é o jeito mais esperto, talvez, de demonstrar as coisas, eu diria. Não sempre possível, obviamente. Então, Fn's eram integráveis. Fn todas eram integráveis, certo? Então, pelo teorema,
esse mesmo teorema que acabamos de falar, que os pontos de descontinuidade eu vou chamar de DN, pontos de descontinuidade de Fn. Tem medida nula, certo? Eu vou denotar assim. Tem medida nula, o dn. Agora, o que eu preciso mostrar? Que a função f também tem pontos de descontinuidade de medida nula. Isso terminaria a demonstração de integrabilidade, certo? Por que agora a função f tem ponto de descontinuidade de medida nula? O que a gente pode dizer sobre pontos de descontinuidade de f? Quem pode falar isso? O que podemos falar? De pontos de descontinuidade. Onde que estão esses pontos de descontinuidade de f? Vou chamar de d. O que tem a ver com dn's? Os pontos de descontinuidade da função limite, que tem a ver com pontos de descontinuidade de cada uma dessas funções. Eu falo aqui, afirmo, é uma união de conjuntos enumeráveis de medida nula, exatamente. E, de fato, o correto é isso, dizer, esse conjunto de descontinuidade vai ficar dentro de união desses enumeráveis, como a Luana falou, de pontos de descontinuidades das funções fn. E por que isso? Por que todo mundo, pois todo x que não esteja dentro dessa união, que é pontos ruins de cada um desses fn's, se você pegar um ponto fora desses pontos ruins, por que é ponto de continuidade de f? Então, x é ponto de continuidade de f. Uma palavra eu preciso falar ainda, para eu ficar mais satisfeito. Por que a gente precisa usar a hipótese do teorema? Existe alguma coisa que a gente não utilizou aqui. Uma palavra-chave. Qual que é? O que a gente precisa usar aqui? Eu peguei pontos de ruins, quer dizer, pontos de descontinuidade de cada fn. Juntei todos esses pontos, uni. Numerável de medida nula. Então, vai ser a medida nula também. Agora, a nossa afirmação é que qualquer ponto que não esteja nesse conjunto de medida nula é o ponto de continuidade de f. Como que a gente conclui? Por que isso é verdade? Por que todo ponto assim é ponto de continuidade de f? Ele é ponto de continuidade de cada fn, porque eu tirei todos os dn's, uni e peguei um ponto fora dessa união. Então, esse ponto x é ponto de continuidade de cada fn. E a partir daqui, o que eu posso concluir? Se um ponto é ponto de continuidade de uma sequência de funções, então, pela convergência uniforme, ninguém fala, pela convergência uniforme, esse ponto é o ponto de continuidade de f também. X é ponto de continuidade de f. Também. Isso precisa de continuidade convergência uniforme, tá? Pronto. Acabou. Então, usamos duas coisas e demonstramos com nenhum epsilon e delta, digamos. Lá fizemos partição, up e low, oscilação e toda aquela maquinária. Mas aqui a gente usa dois teoremas, de fato, que já tinham embutido esses epsilon e delta dentro das demonstrações deles. Primeira parte foi esse aqui, que pontos de descontinuidade de cada fn tem medida nula. Depois, a gente está usando que se uma sequência de funções converge uniformemente uma outra função, se um ponto é ponto de continuidade da sequência, ele é ponto de continuidade da f também, do limite de uniforme delas também. Alguma pergunta sobre qualquer uma dessas demonstrações? Bom. Ficou claro, professor. Diga. Tá tranquilo, então? Uhum. Beleza. Ah, assim ficou mais bonitinho mesmo, né? Eu gostei realmente, por isso que eu quis colocar no vídeo para vocês. Legal. Então, vamos agora falar um pouco de uma forma
mais elegante ainda esse tipo de coisas, que são, do ponto de vista de espaços métricos. Eu vou ver como que eu vou, apesar de que alguns de vocês não viram o espaço métrico, mas não vou falar nada assim, de sete cabeças, não. Coisas bem elementares, vou falar de apenas norma, tá? Num espaço. Então, deixa eu dar um nome para espaço de funções que a gente está falando, CB. Quando eu escrevo CB, ou escrevo CB esse B de bounded, quer dizer limitado, não misture com AB aqui. Achei que esse B ficou meio que chato aqui, mas tudo bem. Esse aqui é conjunto, para mim, é conjunto de funções limitadas. De funções limitadas. Quer dizer, uma função que não vai para infinito, tá bom? Nesse conjunto, então, simplesmente, um saco de todas as possíveis funções que são limitadas. São muitíssimas funções, tá? Tem cardinalidade enorme. Você quer colocar uma norma, que quer dizer, medir tamanho das funções. Então, norma, como norma de vetores, né? Não estou falando uma coisa para quem não conhece, são todos de matemática. Conhecemos norma de vetores, certo? Você sabe que aqui os elementos desse espaço se somam. É um espaço vetorial, né? Esse CB que eu coloquei aqui é um espaço vetorial. Você soma duas funções, dá uma nova função que é limitada também. Se você multiplicar por um número real, de novo dá uma função que é limitada, tá? Não estou falando de continuidade, nada disso, apenas funções limitadas. Eu defino uma coisa chamada norma sup. Isso aqui, supnorm, ou norma de sup, tá? Como que definimos norma de um vetor aqui, de uma função aqui? Como supremo, tá? De f de x, módulo de f de x, x pertencente a B. Bom, certamente vocês têm visto aí no decorrer desses anos essa norma. X pertencente a B. Já coloquei, então não preciso colocar aqui de novo. Tudo bem? Então, supremo desse conjunto é tamanho da função. Norma de cada vetor, como função aqui, está definida assim. Bom, uma coisa clássica, você tem que verificar se esse aqui realmente merece ser chamado de norma. Esse aqui é uma norma. É uma norma. Por que é uma norma? Tem que lembrar que é norma de ser norma, né? Uma coisa é chamada norma se satisfaz as seguintes coisas. Norma, né, de qualquer vetor tem que ser maior ou igual que zero, e é zero se somente se esse vetor é o vetor nulo, certo? Esse aqui tá claro que é verdade, né? Porque supremo que eu peguei, supremo de módulos positivos, portanto, sempre é positivo a norma. E se for zero, quer dizer, supremo desses números positivos é zero. E se isso for zero, quer dizer, todos f de x são zeros. Portanto, a função é identicamente nula, certo? F de x é zero para todo x. Beleza, então essa é a primeira coisa, satisfaz. Segunda coisa é que norma de C vezes F tem que ser C vezes norma de F. Isso aqui já vem pela definição, exatamente a mesma coisa para números. E, finalmente, tem que ter triangular. F mais G, se você somar dois vetores, a norma tem que ser menor ou igual que norma de um vetor, mais norma de um vetor. Isso aqui vem justamente pela mesma coisa para os números reais, né? Norma de módulo de f de x mais g de x é menor do que módulo de f de x mais módulo de g de x. Sendo verdadeiro isso para todo x, então o sup deles também verifica, e, portanto, norma de f mais g vai ficar menor do que norma de f mais norma de g. Ok? Então, esse aqui é um espaço normado, um espaço vetorial que tem uma norma, como essa norma sup. Aí, você pode definir distância nesse espaço, não é isso? Todo espaço, espaço vetorial, né, em álgebra linear, vocês têm visto. Se tem norma, você pode definir distância entre dois vetores. Então, distância entre duas funções agora vai ser definido como? Como que vai ser a distância? Fale alguma coisa para eu continuar. Qual que vai ser a distância entre duas funções? Joia.
Norma de f menos g. Exatamente. Beleza. Então, assim a gente define uma distância. Quando você define uma distância, você tem noção de convergência também. Você pode falar que é uma sequência converge, etc. Ok. Nessa distância que agora a gente falou, né? Qual que é convergência? Convergência com respeito a essa métrica? Então, vamos lá. Eu posso escrever isso como um teorema, talvez, cuja demonstração é muito simples, mas vale a pena colocar ele como teorema. Convergência com respeito à norma sup, ou a métrica, digamos, proveniente da norma sup, é equivalente à convergência uniforme. Certo? Tá claro por que isso é verdade? Ou seja, eu estou dizendo que se uma sequência de funções converge nessa métrica, ou seja, se a distância entre fn e f vai para zero, com respeito dessa distância que eu coloquei, isso quer dizer o quê? Isto é, que a norma entre fn menos f tende a zero, certo? Quando n tende a infinito. Mas o que quer dizer que a norma de fn menos f tende a zero? Isso quer dizer que, pela definição, supremo de fn menos f de qualquer x tende a zero, quando n tende a infinito, certo? Então, supremo para todos os x's no intervalo AB, né? De fn de x menos f de x tende a zero. Você está vendo? Supremo está tendendo a zero. Isso quer dizer que para qualquer epsilon, existe um n. Isso quer dizer que para qualquer epsilon, existe um n, tal que para todo n maior do que n0, supremo de fn menos f, eu coloquei fn e f, aqui fn, aqui é f, coloquei fn e fn. Fn de x menos f de x é menor do que epsilon, supremo sobre todos os x's, certo? Mas se supremo é menor do que epsilon, para todos os x isso é menor do que epsilon. Você está vendo que isso é convergência uniforme, porque convergência uniforme exatamente exigia isso, que a partir de um certo n0, todo n que é maior do que n0, então fn de x menos f de x tem que ser menor do que epsilon, para todo x. E isso é verdade porque o supremo é menor. Se o supremo é menor, todos são menor também que epsilon. E contrário, se a convergência for uniforme, quer dizer, todos são menor do que epsilon, portanto, o supremo também é menor do que epsilon, certo? E isso quer dizer que a distância nessa métrica também converge a zero. Tudo bem? Então, tá claro que esse ponto de vista é um ponto de vista mais nítido, mais claro, assim, com linguagem de espaços métricos. Ou seja, a convergência uniforme, que até agora falávamos na aula anterior, é nada mais do que convergência na métrica sup, assim que a gente pode falar. Então, convergência uniforme, bom, é o teorema que eu escrevi, né? Não vou repetir aqui. Bom, existe um outro teorema que eu acho que facilita a nossa vida para demonstrações mais curtas e elegantes, é que esse espaço vira um espaço métrico, bom, já é métrico porque já mostramos que é norma e lá métrica a gente viu que é um espaço métrico. CB, espaço de funções limitadas, né? Esse espaço é um espaço métrico completo. Isso aqui que me interessa. Completo. O que é um espaço métrico completo? Quero ver se alguém lembra aí. O que é um espaço métrico completo? Hein? O que é um espaço métrico completo? É que toda sequência de Cauchy é convergente. Joia. Exatamente. Toda sequência
toda sequência de Cauchy, que tem propriedade de Cauchy, é convergente nesse espaço. Um espaço completo e um espaço que toda sequência... O que é uma sequência de Cauchy? Uma sequência de Cauchy que, quando n vai para infinito, os termos ficam cada vez mais próximos, né? Tipo, por exemplo, pega sequências de números 1 sobre n. 1 meio, 1/3, 1/4, etc. 1 sobre n. Essa sequência é uma sequência de Cauchy. Ela converge, depende em qual espaço você considerar. Se você considerar espaço, por exemplo, 0, 1, se seu espaço for apenas espaço intervalo aberto, 0 e 1, então a sequência 1 sobre n é uma sequência que cada vez ficam mais próximos, né? Por definição, epsilon dá para escrever, epsilon n, eles ficam cada vez mais próximos, mas não tem limite nesse espaço. A culpa aqui é do espaço, certo? De fato, a culpa de uma sequência de Cauchy não ser convergente é do espaço. É porque não é completo. Você pode pensar em completar um espaço também. Aí é outro assunto mais da topologia, tudo bem? Mas, enfim, é um espaço que é completo, toda sequência de Cauchy tem limite naquele espaço, certo? Não tem limite, quer dizer, naquele espaço, obviamente. Então, aqui a gente está falando que esse espaço das funções limitadas é completo. Por isso, temos que provar. Para isso, temos que provar. Demonstração é curta, mas, novamente, é daqueles tipos de teoremas que eu acho facilitam a vida para a gente. Por que é um espaço completo? Eu tenho que pegar uma sequência de Cauchy. Então, seja Fn uma sequência de funções. Bom, aqui estamos falando de sequências de funções limitadas. Uma sequência Cauchy, tá? De funções reais limitadas. O que quer dizer isso? Essa sequência é Cauchy, quer dizer que, bom, só vou lembrar aqui que uma sequência de Cauchy, então, definição de sequência de Cauchy é que, para qualquer epsilon, existe um n0, né? Tal que todo n e m que você pegue maior do que esse n0, a partir daí, Fn menos Fm é menor do que epsilon, a distância deles, a norma sup, certo? Essa é a sequência de Cauchy. Por enquanto, não sabemos se converge, esse que é o objetivo, queremos mostrar que converge. Tá, como que eu vou mostrar que converge essa sequência? Então, tem que pegar cada ponto x individualmente e ver o que acontece, né? Depois eu vou mostrar que convergência realmente é uniforme. Então, para cada x0, né, individual, pertencente ao intervalo AB, sabemos que essa sequência Fn de x0 é Cauchy. É Cauchy. Vocês concordam que essa sequência vai ser Cauchy? Justamente, é Cauchy porque a sequência das funções mesmo era Cauchy, né? Então, em particular, Fn de x0 menos Fm de x0 também é menor do que epsilon. Ou seja, a sequência Fn, individualmente, essa sequência é Cauchy, né? Tá claro? Então, tem um limite, certo? Então, para todo x pertencente a B, existe um limite. Limite de Fn de x existe. Tá legal? Beleza. Aí eu tenho que falar que, bom, a afirmação vai ser que esse limite, vamos definir a função f agora como sendo exatamente esse limite de Fn de x. Já que existe, então os limites vai ser a função f. Mas isso não terminaria? Não. Não por quê? Porque a cada ponto o limite existe. Então, f é limite pontual. Limite pontual de Fn's. Não é isso? Pela definição. F virou limite pontual de Fn's. Mas não é isso que a gente quer mostrar. A gente queria mostrar que essa sequência Fn, que é de Cauchy, queremos mostrar que converge para a função f. Mas convergência, como falamos no teorema anterior, é convergência uniforme. Então, tem que mostrar que elas convergem uniformemente. Tá certo?
Por que converge uniformemente? Então, aí realmente tem que fazer um epsilon aí por aqui. Para todo epsilon dado positivo, certo? Existe um n, tal que se m e n maior do que esse n, ou n0 eu tinha colocado, né? A distância entre fn e fm era menor do que epsilon sobre 2, certo? Aí estou usando o Cauchy da função mesmo, das funções. E para qualquer x no intervalo AB, certo? Existe um m, que esse m depende do x em princípio, certo? Eu pego maior do que tal de n, o que acontece? Fm de x menos f de x, certo? É menor do que epsilon sobre 2 também, tá bom? Agora, se n é maior do que esse tal de n que eu escolhi, e qualquer x que eu pego no intervalo AB, então o que eu posso falar sobre fn de x menos f de x? Observe que eu quero provar convergência uniforme. Então tem que, para todo x em AB, ó, coloquei agora todo x em AB. Para todo x em AB, eu tenho que concluir que esse aqui é menor do que epsilon, certo? Então, como que eu escrevo isso? Se é menor ou igual que fn de x, menos fm de x, mais fm de x, menos f de x, certo? Sabe o que foi feito aqui? Aqui foi um truque. Eu queria estimar a diferença entre fn de x menos f de x, certo? Só que não quero que não quero depender do x. Esse n não quero que dependa do x, tá certo? Vê que não está dependendo, gente. Esse n apenas era o n que vinha do Cauchy, tá bom? Esse n estava vindo do Cauchy. Aqui é por causa do Cauchy. Esse n vem por causa do Cauchy, que a sequência fn era Cauchy. Pelo fato que a sequência era Cauchy, todo mn que é maior do que esse n, a distância entre fn e fm é menor do que epsilon sobre 2. Bom, pula um momento desse que eu escrevi aqui. Vê o que você quer fazer. Quer provar fn de x menos f de x é pequeno, mas não quer que esse n dependa do x. O que fizemos? Escrevemos fn de x menos f de x como fn menos fm de x. Esse fm de x foi catalisador aqui. Por quê? Porque fn de x menos fm de x é menor do que epsilon sobre 2, não é? Por causa do Cauchy. Só que esse M eu peguei muito grande para satisfazer o X, a convergência pontual do X. Aqui, pela convergência pontual do X. Então, observe que esse M, em princípio, deixa eu colocar aqui, esse M, em princípio, depende do X. Eu poderia escrever F de M de X, mas, aqui, ó, M de X. Esse aqui tem também M de X. O N não depende do X. Isso aqui não depende do X. Não depende do X. É isso que é nosso objetivo. Queremos que, a partir de um certo momento, não dependa de X, tá? A gente não consegue... O comentário vem e vai. Aqui, vou ver. A gente não consegue a convergência uniforme só deixar o X e o N... Não entendi. Como que a gente tem que provar convergência uniforme? A gente tem que mostrar que a diferença entre fn de x e f de x é pequena, né? E esse n não tem que depender do x, esse que é o ponto. Eu tenho que achar, a partir de um certo n, 1.000.000, a partir daí, a diferença entre essa função e outra função, para qualquer x tem que ser menor do que epsilon. Não é isso? Essa é a definição de convergência uniforme. Agora, eu sei que converge pontual, mas pontual quer dizer que para todo x, em particular esse x que eu escolhi, qualquer um, tem um m de x que ele é menor do que epsilon sobre 2, tá certo? Pela convergência pontual, existe um tal de m de x. Mas esse m depende de x, é chato, eu não queria que dependesse
dependência do x? Eu estou falando que, pelo fato que é Cauchy, existia um n que não depende do x. O n do Cauchy não depende do x, né? Tá aqui. Esse n não depende do x. Mas esse n é mágico. Por que que é mágico? Porque esse n faz com que, a partir desse nzão, a diferença entre fn de x e qualquer outro fm de x é menor do que epsilon sobre 2. Em particular, esse fmx que satisfaz o tal de x. Aquele m que era adequado para tal de x. Você entende? Para cada x, eu mostrei que fn menos f é menor do que epsilon. Por quê? Porque decompus ele em duas parcelas. Uma parcela pelo Cauchy é menor do que epsilon sobre 2. Outra parcela pela convergência pontual. Só que convergência pontual do ponto x exigia um m grande. Tô nem aí. Eu pego aquele m, e aí coloco aqui também. E esse 2 pelo Cauchy é menor do que epsilon sobre 2. É um pouco astuto essa demonstração, realmente é astuta a demonstração. Mas vocês podem imaginar que serve muito depois, tá? Beleza, então. Então, esse aqui é menor do que epsilon. Joia. Então, essa aí é a demonstração que me deixa mais feliz de ter feito para vocês, que mostra que espaço de funções limitadas com norma sup é um espaço métrico completo. Isso quer dizer, toda sequência de Cauchy é convergente. Tem um negócio bem legal. E olhe agora um subespaço desse espaço. Consideramos um subconjunto bacana desse subespaço, que é espaço de funções contínuas. C0 vai ser para mim, a partir de agora, com vocês, quando eu escrevo C0, quer dizer funções contínuas. Tá? Funções contínuas de A, B e R. Tá claro que funções contínuas, as funções contínuas são limitadas, né? Toda função contínua num intervalo compacto, certo? Num conjunto compacto, tem máximo, mínimo, então é limitado. Isso aqui é subconjunto de funções limitadas, bounded, de A, B e R, tá? Então, você pode imaginar assim, espaço de todas essas funções limitadas é um espaço vetorial, e eu tenho agora um subespaço vetorial, tá legal? Esse aqui é um subespaço, porque soma de duas funções contínuas é contínua, tá? Esse aqui é um subespaço vetorial também. Mas eu não quero o ponto de vista algeolinear nesse momento, se bem que não tem muita coisa aqui. Os dois espaços são espaços vetoriais de dimensão infinita, são espaços vetoriais reais, um é subespaço do outro, também é dimensão infinita, mas não é questão de dimensão dos espaços que me interessa nesse momento. O que me interessa é a topologia aqui, tá? A análise me interessa. O que eu posso falar aqui é um teorema, vou botar teorema de novo, mas realmente são teoremas de demonstração em uma linha, porque já fizemos. O C0 é um subconjunto fechado. Pronto, é um subconjunto fechado. Por que é um subconjunto fechado? C0 dentro de todas as funções limitadas. O que eu tenho que mostrar que um subconjunto é fechado? Para mostrar que um subconjunto de um espaço é um conjunto fechado, você tem que pegar uma sequência de elementos, de funções contínuas, e mostrar que se essa sequência converge a f, então f também está dentro. Então, f também pertence a funções contínuas. Está em C0. Mas isso é verdade, por quê? Porque convergência aqui é convergência uniforme. Convergência nesse espaço, com essa norma, essa distância que nós falamos, norma sup, falamos que é uma convergência uniforme. E isso já tínhamos mostrado, que limite de funções contínuas é contínua também. Então, não tem o que demonstrar
a não ser que referir o que já aprendemos, certo? Portanto, nós temos agora um subespaço fechado que vai ser completo também, né? Por definição aqui, é um espaço completo. Então, C0, quer dizer, funções contínuas, também é um espaço métrico completo. Por quê? Porque é um subespaço fechado de um espaço métrico completo, tá? Ele é um espaço métrico completo. Então, temos na mão dois espaços bem bacanas, que são espaços que têm métrica nesses espaços, quer dizer, tem uma noção de medir a distância entre elementos, e, além disso, esses espaços são completos. Uma sequência de Cauchy sempre converge. Alguma pergunta a respeito desse aqui, para ver como a gente procede? Sim. Eu vou dar 5 minutos de intervalo para tomar um café, tá bom? E, enquanto isso, para que o vídeo não fique muito grande também. Então, gravação.